Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, no versículo 9 e no versículo 10, a Bíblia nos diz: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. No versículo 9, Jesus diz a Paulo: a minha graça é a força capacitadora de Deus para a vida do cristão. Então, Jesus está querendo dizer a Paulo: na sua fraqueza, a minha força capacitadora te sustenta. Diz Paulo no versículo 8 que 3 vezes ele orou a Deus para que tirasse esse espinho na carne. Aquela dor, aquela fraqueza que ele estava sentindo. Mas Jesus se revela a Paulo e diz a ele, deixa bem claro que com o espinho na carne, com aquela fraqueza, com aquela dor, a graça dele era suficiente para Paulo. Paulo, quando está sendo tentado, sofrendo, orando, pedindo que Deus tire o espinho da carne, e Deus não realiza o que Paulo está pedindo, mas ele se contenta porque Deus fala para ele: a minha graça e meu poder é suficiente para você. Paulo se contenta e ele diz no versículo 10, de boa vontade, pois me gloriarei mais ainda nas minhas fraquezas. Por quê? Porque o poder de Deus, ele repousa sobre mim. Então Paulo se contenta com aquele espinho na carne, porque ele sabe que enquanto aquele espinho na carne estiver lá, não significa que ele vai deixar de rogar a Deus, de orar ao Senhor. Enquanto aquele espinho na carne está lá, não significa que Paulo vai deixar de sofrer pelo Senhor, pregar a cruz, mas ele diz que por amor a Cristo, no versículo 10, ele se regozija, porque o espinho na carne está lá por causa das fraquezas e dos insultos. Isso não pararia o ministério de Paulo, porque ele sabe que mesmo com o espinho na carne lá, a graça de Deus estava sobre ele. O poder de Cristo estava repousando sobre a vida de Paulo. E agora no verso 10, Paulo diz que por amor a Cristo ele se regozija nas fraquezas, nos insultos, nas perseguições. Por quê? Porque quando ele se sente fraco, ele torna-se forte, sabendo que a graça de Deus continua sobre ele e o poder de Cristo repousa sobre Paulo. Então compreenda isso. Não foi o espinho na carne, a dor, a perseguição, o insulto, a fraqueza que travou o ministério de Paulo, que tornou ele menos íntimo de Deus. As provações, as tentações não nos fará menos pessoas próximas de Deus. Não tirará aquilo que tem de mais precioso dentro de nós, que é a palavra de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Então compreenda que mesmo com o espinho na carne, na dor, na perseguição, Deus, algumas vezes, não vai tirar isso da sua vida. Pelo contrário, você vai continuar com o espinho na carne, com as fraquezas, com as perseguições, com os insultos, com as fraquezas. Mas lembre, o poder de Cristo repousará sobre você e a graça do Senhor Jesus estará em sua vida.